Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal Tudo Igual no Allianz, 0 a 0 Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo ficaram no 0 a 0. Vamos dar uma olhada aqui no pós-jogo, o que a mídia tá falando, analisando essa partida, né, do Flamengo lá no Allianz. Deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. O Sport Center está de volta e agora, claro, a gente repercute tudo sobre o empate no Allianz Parque, 0 a 0. Mais uma vez, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo ficaram no empate, jogando em São Paulo. E vamos acompanhar, então, os melhores momentos aqui com Pedro Ivo Almeida, também, claro, com a Natália Ferrão. Aí, o primeiro chute do Luiz Araújo, Natália, finalizando, e o Everton ali no centro do gol defendendo. Boa noite, Natália. Boa noite, Vicari, rapazes, fã de esporte. Um jogo ruim que nós acompanhamos, porque às vezes... Murilo aí? Talvez as grandes oportunidades, né? O segundo tempo melhora um pouquinho, mas essa foi a melhor oportunidade do Palmeiras na primeira etapa, com muita dificuldade de criação, Veiga muito apagado. O jogo não foi dos melhores, não, Victor. Mais um lance do Palmeiras agora pelo lado direito. O Mike faz a jogada e o Flaco Lopes acaba cabeceando por cima do gol. Agora tem o Hendrick, então, roubando a bola e finalizando, mas ela vai fraca para fora, Pedro Ivo. Finalização para fora. Boa noite para você, Bruno, Natália, fã do esporte com a gente. Finalização para fora, roubada de bola, jogada individual. Muito do que a gente viu. Não foi exatamente um jogo de construção. Quando a Ferrão fala do jogo ruim, acho que tem muito disso, né? Era uma expectativa, uma semana inteira pensando o que a gente sentaria agora aqui para comentar o que a gente viu, né, Bruno? Talvez a gente comente muito do que a gente não viu. Não viu. Acho que vai se falar muito de desempenho, de encaixe defensivo, de atuação de linha de defesa do Flamengo, de como o Palmeiras conseguiu travar o Flamengo também em muitos momentos. E vai se falar pouco dos que os times poderiam criar e não criaram, né? A verdade foi essa. Acho que a gente pode cobrar um pouquinho mais, porque quando a gente senta para ver um Flamengo e um Palmeiras, a gente quer ver mais do que exatamente times ali com aquele receio de sair com a derrota. Tem muito de garantir um ponto e, se der, buscar 3. Acho que essa foi a tônica. Então acabou que deixa um pouquinho a desejar, porque pelo que esses times podem fazer, pelo que a gente já viu esses times fazendo. A gente fala em Arrascaeta chutando agora, Hendrick finalizando na outra bola que a gente viu, Bruno Henrique, De La Cruz, sabe? Você tem o Rony entrando pelo outro lado, Flaco tinha um bom início de temporada, então a gente espera ver muito mais. Mas tem coisa interessante a falar de encaixe, de sistema, de como se tirou o adversário do jogo também. Aí o Aníbal, não é, lançando também a bola, ela sobra ali pro Hendrick, a gente vai ver a finalização para fora. No segundo tempo, algumas mudanças ofensivas. O Gerson, o De La Cruz e o Pedro entram no time do Flamengo. Aí tem o De La Cruz batendo por cima. Do lado do Palmeiras, o Estevão entra, o Rony entra, também o Lázaro. Um segundo tempo que foi mais movimentado. Aí a bola levantada na área. Palmeiras chega a balançar a rede, mas estava impedido, Natália? Estava impedido, né? A projeção ali do corpo, acho que não tem nem muito o que questionar. O jogo passa muito por essas bolas paradas no Palmeiras, tentativa de escanteio, e só. Muito pouco, né? Aquela foi a última grande chance, então, do jogo, né? Com o Aníbal marcando, mas... Os destaques, Aníbal e Eric Pulgar. Acho que são os destaques. Bruno Henrique, obviamente, mas pensando no que o Pedro Ivo trouxe pra gente, dessa questão de... A gente tem que analisar também por que os times não conseguiram jogar. A gente tem que falar desses dois jogadores que no meio de campo tomaram conta. Porque se a gente está falando de um 0 a 0 e a Natália destacando dois volantes como os melhores do jogo, o placar talvez reflita, então, o que esses dois meio-campistas fizeram, Mauro Naves. Boa noite. Boa noite a todos, ao fã de esportes que está conosco. Eu acho que assim, o Bruno Henrique até deve ter ganho a eleição do melhor do jogo, né? Foi bem, fez um bom jogo, sim. Fez um bom jogo. Acho que os dois zagueiros do Flamengo também. Porque pouca gente tentou jogar. Pouca gente tentou jogar. O Bruno tentou jogar desde o início, então isso já o difere dos demais. Talvez o Hendrick, mas acho que o Eric muito com bola e pegando, e marcando, e chegando, que exatamente sem bola. Não é só tentar, né, Pedro? É conseguir jogar, né? O Arrascaeta talvez quisesse e não conseguiu. Agora, para a expectativa toda que a gente criou, ver o número de finalizações é desanimador para um jogo como esse, né? Um clássico, talvez o jogo da rodada. Claro, tivemos outros, Bavi, etc., mas desse jogo aí se esperava muito. E tivemos 4 finalizações. 3 no gol. Uma só do Palmeiras, deve ser o recorde na era Abel, de conseguir chutar só a bola. Uma bola só. Foi aquela cabeçada do Flaco no começo do segundo tempo ali, que o Rossi defende sem muitos problemas, Sem muitos problemas, sem nada. Porque a outra do Murilo que foi perigosa foi pra fora, chute do Gabriel Menino pra fora. Tudo pra fora. Agora, do Flamengo só teve uma também no primeiro tempo e 2 no segundo. Então, assim, é muito pouco, só 4 para
a qualidade desses dois times. Agora, vem muito da dificuldade também de conseguir jogar. Não sei se é para lembrar a frase do Luxemburgo, mas me pareceu um pouco. Eu acho que tem uma questão também de por que a gente não teve esse jogo tão brilhante quanto a gente poderia esperar dos dois principais times, clubes do Brasil hoje. Por quê, Pedro? A ideia do Abel era não deixar o Flamengo jogar no primeiro tempo. E a escalação do Tite tirava o que o Flamengo tinha de melhor para jogar. Porque você fica sem Pedro no primeiro tempo com o Carlinhos, complica. Você não tem o De La Cruz para dar um dinamismo, facilita para o Palmeiras marcar, porque é só... Como é que foi a tônica do primeiro tempo? Bola do Flamengo, Arrascaeta, falta no Arrascaeta. Bola do Flamengo, Bruno Henrique, falta no Bruno Henrique. Então, o Palmeiras picotava esse jogo, e se é estratégia ou não, o Abel pode falar, eu não acho que seja proibido, mas é uma estratégia dele de picotar o jogo, tirar a velocidade, tirar o jogo do Flamengo. Então, o pouco que o Flamengo tinha, que era Bruno e Arrascaeta, o Palmeiras chegando muito, travando muito. E quando você tem um Carlinhos... Mas do outro lado tinha isso também? Quando o Endrick pegava a bola, o Flamengo picotava ou não? Eu acho que tinha muito mais do outro lado. Do lado do palmeirense. E uma coisa também que explica que não é só falta, pra gente não ficar só no debate de falta, que eu acho que vai ser muito falado. Foram 37 faltas no jogo, 14 faltas cometidas pelo Palmeiras só no primeiro tempo, mas eu acho que tem uma situação também de ordem tática. O Flamengo tem dificuldade para sair jogando quando pressionado, então você acaba tendo bem e você acaba tendo menos a bola chega com menos qualidade. O que você faz? Chicão, bola para frente, bico para frente, bola longa. O Carlinhos não é o Pedro, não é o cara que vai prender essa bola, esperar alguém passar, não é o cara que quando a bola está um pouco mais travada, só tem o Arrascaeta no meio, ele não vai sair para dar jogo no meio de campo. Por 2 ou 3 vezes, a gente foi aquela sensação, a gente até comentava, né? O jogo está melhor para o Flamengo no segundo tempo. Por 2 ou 3 vezes, assim que o Pedro entra, ele já arrasta o Murilo lá no meio de campo. Então ele arrasta o Murilo, abre um clarão. Por ali entra o Arrascaeta, depois entra o Gerson, depois entra o De La Cruz. Então, essa característica do Pedro também, sem bola, ou de ir buscar essa bola no meio de campo e dar a opção de jogo, muda a dinâmica do segundo tempo. Não tinha isso no primeiro tempo. Então, você ter o Carlinhos te gera menos jogo, você não ter o De La Cruz, a tua dinâmica de meio de campo fica comprometida, só o Arrascaeta muito bem marcado pelo Palmeiras. E quando o Palmeiras trava a saída de bola, e não é só o Palmeiras, quando qualquer time vem travando a saída de bola do Flamengo, o Flamengo tem problema para sair jogando, Bruno. Hoje, esticando a bola, não tinha o Pedro lá na frente. Então, explica o primeiro tempo tão travado, uma melhora no segundo tempo, mas longe de ser aquele Flamengo que a gente acha que pode jogar ainda. Mas de um jogo muito mais vertical no Vamos ver os números, Natália, só para vocês comentarem. Então, são os números da partida. E aí, claro, eu quero entender da Natália e do Mauro por que, então, um jogo sem nenhum gol, né? Olha, a posse de bola ficou bem dividida, mas a vantagem rubro-negra. Finalizações, o Palmeiras com mais. As certas, aquele número que o Mauro Naves trouxe pra gente. Só uma do Palmeiras, aquela do Flaco. Também sem perigo algum, né, Mauro? Sim, sim. E 3 do Flamengo, sendo uma no primeiro tempo e 2 no segundo, quando o Flamengo dá aquela impressão de melhorar. E melhora mesmo, né? Você trocar Carlinhos por Pedro, você já sente uma melhora. E no final ainda tendo o De La Cruz, mas aí, ó. Grandes chances, 1-0, cruzamentos 3-0. Mais, né? E os duelos vencidos, aí o Flamengo venceu mais duelos. Então, por que esse 0-0? Natália e Mauro? É a escolha dos técnicos, porque os homens realmente de defesa foram melhor. Certamente a gente vai ouvir daqui a pouco as entrevistas e aí certamente os dois técnicos vão falar do calendário, porque vem de jogos desgastantes e meio de semana tem Libertadores. A que vocês atribuem, então, esse jogo que decepcionou vocês? Não dá para colocar só na conta do calendário, não, Bruno. Hoje nós fizemos o jogo de Aston Villa e Bournemouth. O Aston Villa jogou um jogo no meio de semana da Conference League, difícil, foi para os pênaltis. Só foi alterar o Unai Emery aos 88 minutos e o time correndo o tempo inteiro. Então, assim, não dá para reclamar só de calendário. Isso aí é reclamação ano após ano. Acho que tem muito do que os times não conseguiram jogar. Mas é que aí, nesse Palmeiras e Flamengo, tem uma tensão que no Aston Villa e no Bournemouth também não tem, né? Não, mas eu tô falando da questão da intensidade de jogo. Não dá só para colocar na conta do calendário. Se toda vez que a gente está no começo da temporada. A gente não chegou nem no meio do ano ainda. Se toda vez que o jogo for ruim, das duas, talvez, principais equipes das competições, né, das que a gente espera mais tecnicamente, a gente for colocar na conta do calendário, a gente então vai esquecer qualquer tipo de coisa. Mas o calendário, eu acho que influencia na escolha dos treinadores, na do Tite, no caso do Pedro, eu acho que, obviamente, o Tite vai falar isso. Também. De La Cruz, ele precisa segurar. Mas o time do Flamengo não estava ruim em campo. Poderia, tecnicamente, render mais. O Palmeiras, com o time que tinha em campo, poderia, tecnicamente, render mais. Eu acho que passa muito pelo que o Pedro falou. Acho que tinha muito mais medo de perder do que propriamente a vontade de vencer, porque os times foram muito burocráticos em boa parte do primeiro tempo. O primeiro tempo ele é travado e não me parece, Bruno, dentro da sua pergunta,
que os times estavam incomodados com isso. O Palmeiras estava confortável no Tava primeiro tudo tempo. tranquilo. Ele entra em campo para tirar a velocidade de jogo, bola do pé do Flamengo. Porque se você tem o Arrascaeta do outro lado, você quer tirar a bola do pé do Arrascaeta. Se você tem o Bruno Henrique do outro lado, você não quer dar campo pro Bruno Henrique. Sim. O Palmeiras tirou o campo do Bruno, ele foi quem tentou alguma coisa ainda, aquela bola que a gente viu nos melhores momentos, a finalização do Luiz Araújo. Tem muito mais um desmarque ali do Luiz Araújo que chega na frente da meia-lua, o Bruno fica carregando, no tempo só acaba dando dele, chute de fora da área, Everton tira. Então, ele tira muitas vezes o campo do Bruno Henrique, ele não dá espaço pro Arrascaeta e ele ainda assusta em bola aérea, alguma coisa. Me parecia um jogo que o Abel idealizou no primeiro tempo, então ele não estava desconfortável. E o Flamengo sabia que não era o Pedro em campo, sabia que o De La Cruz não estava em campo, que talvez não tinha como exigir muito mais do Carlinhos ali, tanto que ele é sacado no intervalo. No segundo tempo, sim. Eu acho que o flamenguista, quando ele olha para o segundo tempo, ou o Tite, o torcedor que estava no ar, o torcedor que estava em casa, quando ele olha para o segundo tempo, ele fala: Palmeiras em algum momento não tinha o fôlego do primeiro tempo, a gente em algum momento teve volume que não teve no primeiro tempo, poderíamos ter feito. Sim. Fica a sensação, e o palmeirense poderia ter não se dado lado o gol do Moreno, poderia uma bola aqui, ali, outra, mas o empate foi o que se buscou. Quando você entra em campo, buscando não deixar o time jogar e tá a sua feição ali, e o Flamengo, quando opta por descansar, vai ter que ouvir o Tite, eu não acho que tem problema. Se o calendário está pedindo isso, eu acho que o debate talvez tivesse que ser anterior. Por que você não programou para ter talvez os dois principais jogadores ao lado do Arrascaeta? Ele programou para ter o Arrascaeta nesse jogo, né? Mas eu não sei se você poderia ter programado, por exemplo, ter o De La Cruz e o Pedro, mas aí é uma concepção do Tite. Sim. E ele esticou a corda nos outros jogos. Estreia de Brasileiro, que era muito importante. Segundo jogo contra o Nova Iguaçu, porque era para levantar a taça. Jogo contra o São Paulo, porque era muito importante. Ele foi esticando e tem um jogo de altitude. O próprio número de jogos do Campeonato Carioca em que ele inscrito. utilizou o time principal. Talvez não precisasse tanto. O Carlinhos não está Em jogos mais normais que não fossem clássicos, né? Da taça, Olha, eu acho que o único que justificaria ele ter realmente mexido muito na equipe, que ele não mexeu, é o segundo jogo. Mas é que é o jogo da final, Não, né? aí A sim, taça. tudo bem, Mas não. ali não precisaria. Era uma questão institucional, que a gente até falava durante a semana. O Flamengo tinha uma preocupação muito grande de levantar uma taça. Sim. O time principal estar em campo, não ser uma coisa de 3-0 na ida, 1-0 derrota na volta. Então, aquilo ali foi um projeto do clube. Não, justificava. Agora, acho que ali justificava. Hoje, dentro do que o Pedro está falando, é o que eu penso. Eu não imagino que o Tite e o Abel tenham sentado para montar o jogo pensando como é que nós vamos ganhar do outro. Não, é como nós não vamos perder. Ou seja, quais são as armas do adversário? Essas. Isso que o Pedro está falando, eu acho que é o que aconteceu. Vou segurar o Flamengo aqui e o Flamengo... Primeiro eu não perco, né, Palmeiras Mauro? Depois ali. eu vejo. Exatamente. Então, mas, Mauro, quando os dois técnicos, o Tite primeiro, o Tite eu acho que é o primeiro a tomar a iniciativa para querer ganhar o jogo. Sim. Quando ele coloca o Pedro, quando ele coloca o De La Cruz... No segundo tempo já, né? Então, no segundo tempo. Eu acho que o Tite ele joga pra ganhar. toma a iniciativa. De acordo. E depois, o Abel demora um pouquinho, mas ele também toma uma iniciativa para ganhar o jogo, não toma? Ele reage ao que ele perdeu de campo. Exato. Mas eu acho que é Mas mais aí não mostra que os dois queriam ganhar? Não, mas aí é mais... O do Abel eu vi mais como uma reação aos movimentos de peça do Tite, pensando no Tite ali colocando... Não, peraí, vou colocar meus principais jogadores aqui que não jogaram porque eu preciso do resultado, quero o resultado, não preciso, mas quero o resultado, e o Abel reagindo a isso. E para mim o Abel mexeu mal. O Gustavo Gomes fez uma partida horrorosa. Perdeu todas as divididas com o Bruno Henrique. Não vem bem. Não vem bem. E aí, ao invés dele deixar o Mike, que estava jogando bem e sendo a cara aguda ali pelo corredor pelo lado direito, tinha acertado uns 2 cruzamentos, ele saca o Mike e entra com o Marcos Rocha para frear a movimentação do Bruno Henrique. Era só isso que dava para fazer? Acho que dava para pensar numa outra situação. O Estevão é novo, mas é menino, é para ir para cima, é para ter a ousadia ali, segurar um pouco também, frear um pouco as descidas do Flamengo, porque chegou um tempo no segundo tempo que o Flamengo estava muito intenso ali na velocidade. Ele percebeu que o meio de campo não seria a vez de fazer, porque estava muito congestionado, um jogo muito truncado pelo meio de campo, começa a abrir o lado de campo e acelerar mais o jogo. Aí a reação do Abel, acho que demorou e não foi talvez a melhor opção. Eu acho que o Tite no segundo tempo percebeu que dava para ganhar. Ele começou primeiro, vou tentar não perder. Aí, diante do que aconteceu no primeiro tempo, aí ele mexe para falar, acho que dá para ganhar aqui dentro, vou para cima. Vou colocar o que eu tenho de melhor aqui, que eu poupei, já poupei um bom tempo. Um foi o tempo todo, que foi o Pedro, né? O outro foi um pouco menos, né? O De La Cruz já entra com um pouco... Inclusive, essa falta aí era uma grande expectativa. Essa falta me chama a atenção no seguinte detalhe. Você vê que 3 jogadores do Flamengo ficaram ali, esperando para bater. Arrascaeta, De La Cruz e o Léo Pereira. E normalmente era uma falta que
em tempos normais, bateria o Arrascaeta. É o cara que, né? Mas agora, depois do golaço que fez o De La Cruz, com a chegada dele no time, do jeito que ele tem jogado, o próprio Arrascaeta entende que, de repente, vão deixar isso pro De La Cruz. Ele entrou aos 31, Mauro, o De La Cruz, no segundo tempo. Então, pois é. Então, ele jogou pouco tempo. Jogou menos do que o Bem Pedro. menos do que o Pedro, que entra no intervalo. Botar o Gabriel Menino ali, vai mudar Sim. o quê no Palmeiras? Não. Pra ganhar o Ele só jogo, começa a sabe? mudar depois com o Estevão e Lázaro. Antes ele coloca o Rony. Tá aí, galera, tudo igual no Allianz. O Flamengo ficou no 0x0 contra o Palmeiras. Um jogo bem abaixo, né, das expectativas aí das duas torcidas, né? Eu mesmo achei que ia ser um jogo bem melhor. Jogo muito truncado, bem pegado, com muitas faltas, cartões amarelos, árbitro também muito fraco. E os dois times ficando no 0x0. O primeiro tempo mesmo foi um jogo sem muitas chances ali. Se não me engano, o Flamengo teve uma com o Luiz Araújo. O Palmeiras teve uma chance também no primeiro tempo, uma cabeçada do Murilo. Segundo tempo ali com as mudanças do Tite, até que foi um jogo um pouco melhor, principalmente após a entrada do Pedro De La Cruz, que entrou no segundo tempo. Acho que não foi uma boa escolha do Tite começar poupando o Pedro e o De La Cruz. De La Cruz é o destaque, né, desse time aí. Sem ele, o Flamengo perde muita qualidade, principalmente ali na criação. E o Pedro também faz muita falta. O Carlinhos estava bem nervoso, não estava conseguindo dominar uma bola no primeiro tempo. E o Flamengo não conseguiu, né, fazer um golzinho aí para se manter na liderança. Perdeu a liderança para o Bragantino com os mesmos números de pontos, mas o Bragantino tem a vantagem. E agora é focar nas próximas partidas. Próximo jogo, Libertadores, agora, né, no meio da semana. Um jogo bem abaixo, né, da expectativa dos torcedores. Achei que ia ser um jogo bem melhor, mas, como eu falei, acho que o Tite errou ali nas escolhas para iniciar o jogo, em poupar o Pedro, o De La Cruz. É um jogo importante e com um adversário aí que vai brigar com o Flamengo acredito que até a última rodada, né, pelo título do Brasileiro. Não foi uma grande partida, uma grande exibição das duas equipes, mas o Flamengo se mantém, né, e não perde no Brasileiro, mesmo com esse empate aí. Foi um bom resultado, o Flamengo jogando fora de casa, o Palmeiras jogando em casa era que tinha mesmo a obrigação de vencer, mas que o jogo ficou abaixo, né, das expectativas. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like para fortalecer o trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.